A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Dia 59 do nosso propósito. 365 dias de oração até o altar, para a glória de Deus, que já nos deu a vitória, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o tema de hoje é uma pessoa de paz e não de contenda. Louvado seja Deus. Nós vamos orar com base no que está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 18, que diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amados, o nosso Deus, o leão da tribo de Judá e raiz de Davi, ao qual nós estamos buscando aqui hoje, né? Ao longo desses 365 dias, é o príncipe da paz. Nada mais coerente que a pessoa que caminhar ao nosso lado, sendo conosco uma só carne, vivendo em um só espírito, né? Um só corpo, seja alguém de paz. Nada mais coerente do que nós sermos pessoas de paz. Nós não podemos pregar aquilo que não vivemos. E se eventualmente nos autoavaliarmos e percebemos algo que não condiz com aquilo que o Senhor nos ordena, então precisamos orar para que o Senhor nos ajude, nos conserte. Jesus é a nossa terapia. Nós temos o médico dos médicos, que é Jeová Rafá. A Bíblia diz: quem pode endireitar o que o Senhor fez torto? Ele, o Deus Todo-Poderoso. Então ele, o Senhor, é quem pode consertar a mim, a você e a essa pessoa que, segundo aprouver o Senhor, estará contigo na sua vida, nessa jornada que Deus te concedeu o privilégio de ter. A gente sabe que nem sempre é possível viver em paz com determinadas pessoas. Por isso, o servo do Senhor ele começa dizendo assim: se for possível. Porque muitas vezes depende do outro. Às vezes você tem paz, mas o outro precisa da guerra para se sentir vivo, precisa do conflito para se sentir melhor, tem prazer. O corpo do outro libera hormônios de prazer e ele está em guerra, e ele está em contenda com os demais, né? Às vezes a pessoa encrenca com você só por quem você é, pelo seu sorriso, pelas suas palavras, quem sabe pela sabedoria, ou pela sua aparência ou idade, ou pelas bênçãos que o Senhor tem lhe concedido, enfim, não sabemos. O inimigo das nossas almas, ele é sujo e ele cria os motivos para atacar o povo de Deus, para atacar aquele que tem interesse em agradar o Senhor, em alegrar a presença do Espírito Santo, né, nas suas vidas e em nossas vidas. Então, ainda assim, a chamada é para que a gente se esforce, né, para manter a paz. Lembrem dos frutos do Espírito Santo que nós meditamos e oramos nos primeiros dias, né? Então, que seja de nós, que seja dessa pessoa que estará na caminhada conosco, a autorresponsabilidade e a capacidade de buscar reconciliação em vez de alimentar conflitos. Por isso a importância de nós procurarmos orar, né? Que seja de nós a capacidade de não ficar cavando problemas antigos, não ficar revivendo conflitos, né? O Senhor, ele fala lá no livro de Provérbios a respeito de a gente não revolver a pedra, né?
Deixa o passado para trás, siga adiante, como está escrito em Isaías, né? Siga para o alvo. Na verdade, como o profeta, o servo do Senhor falou, deixando para trás as coisas que lá ficam, eu sigo para o alvo. Então, procure manter a paz, né? E é interessante que para você ter paz é necessário muitas vezes exercer a paciência, a tolerância, né? Diante de diversidades. Entenda, ser tolerante não é ser conivente. Então, muitas vezes estaremos em ambientes em que o contexto é totalmente contrário à nossa fé, as posturas também, os discursos e uma série de outras coisas. Então, você não será partícipe da mesa do pecado, mas você irá procurar ser tolerante com as diferenças, que é a nossa obrigação. A gente sabe que nem sempre é possível, né? Mas nós somos chamados para sermos mansos, nós somos chamados para ser sal. O sal tem que dar sabor, tem que ser diferente, né? Não fomos chamados para ser açúcar e nem muito menos para ser fel. Fomos chamados para dar sabor, para ser sal. E, infelizmente, a Bíblia nos adverte de que quando o sal deixa de ter sabor, deixa de fazer a diferença, ele não serve para nada. Ele serve apenas para ser jogado no chão e pisado pelos homens. É o que o próprio Cristo falou, né, a respeito disso. Então, a chamada aqui é para que haja paz com todos, não apenas com os que a gente ama, não apenas com os da nossa casa, com os nossos amigos, familiares, mas com todos, com a comunidade, no ambiente de trabalho. É uma chamada universal, né? É da nossa responsabilidade promover a harmonia na casa, no trabalho, em comunidade. É um desafio? Muitas vezes, sim. Mas Deus é conosco e Ele é fiel para nos dar a vitória. Lembrem, amados, que esses primeiros 60 dias nós estamos focando mais no caráter espiritual, né? Desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, o nosso caráter espiritual, né? Em que em Cristo nós viveremos em um só corpo. Conforme disse o Senhor, um só corpo, vivendo em uma só carne e um só espírito. Nós estamos plantando sementes diariamente. Eu realmente espero que essa palavra fique entranhada no coração de cada um de nós, né? Não apenas essa, mas tudo que a gente vem meditando e orando ao longo desses dias. Irmãos, para mim tem feito uma diferença enorme. Já houveram situações em que a minha postura seria de, sabe, explodir, uma postura assim totalmente contrária, mas eu lembrei daquilo que foi ministrado pelo Senhor ao meu coração e transmitido para vocês e que foi orado, apresentado a Deus, e ali o Espírito do Senhor me acalmou e eu pude então exercer, né, a militância, ter a postura de uma serva de Deus. E é assim que nós devemos ser e prosseguir. Então eu creio que essa oportunidade que o Senhor nos tem dado é para que possamos nos lapidar uns aos outros, né? Orarmos uns pelos outros, vamos levar a sério, porque o que é de Deus tem que ser feito com seriedade, tem que ter responsabilidade. Eu comentei com uma das pessoas que está conosco nesse propósito que anteontem eu estava muito desanimada para orar, sabe? Eu estava realmente assim desanimada para fazer a obra. Depois eu disse, não, meu compromisso é com Deus. Eu vou fazer, vou orar e
e deu certo, e Jesus ministrou aos nossos corações. Então, aquilo que a gente faz para Deus tem que ser feito com dedicação, com responsabilidade, até porque o Senhor, Ele amaldiçoa aqueles que fazem a obra dele de forma desleixada, né? O Senhor, Ele não tem parte com quem é desleixado, com quem faz de qualquer jeito. Vamos lembrar lá do início, quando houve toda a ordenança para Moisés acerca da adoração, acerca das propiciações, né, de como buscar, ofertar a Deus, de como acender incenso perante o Senhor. Havia toda uma liturgia. E conosco não vai ser diferente. Vamos buscar no Senhor, ter essa dedicação também, fazer com excelência, não orar por orar, não buscar por buscar. Você que está aqui porque o Senhor te trouxe, porque o Senhor quis que você participasse dessa oração. Não sei quando você vai ouvir esse áudio e vai orar. Não sei se vai ser hoje, né? Nesse dia 15 de novembro de 2025, ou se vai ser o ano que vem, se vai ser 2026, se vai ser 2027, 2030, não sei. Mas vai ficar aqui, pela misericórdia de Deus, até enquanto aprouver o Senhor, esse propósito para que Deus edifique a mim, a nós que estamos hoje, né, que somos os primeiros a participar desse propósito, e aos futuros que o Senhor trará para edificar, para também transformar, moldar segundo os padrões do céu e abençoar fundamentalmente a vida sentimental. Dar a essa pessoa, né, que também participará dessa fé, a bênção do céu de ter um casamento abençoado, de ter uma vida familiar próspera em alegria, em paz, em bonanças do Senhor, né? Em tudo que a alma humana deseja de bom e cujos desejos vêm do céu, nasceram do coração de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor para nós ela é boa, é perfeita e agradável. E Deus, Ele é Deus de família. Ele é Deus em tudo e para tudo que nós precisarmos. E orar pela sua casa, pela sua família, pelas suas emoções é importante, é necessário. Na verdade, nesses últimos dias chega a ser fundamental. Por quê? Porque não há uma área que o inimigo tenha atacado mais do que a área das emoções. Nós vivemos em um tempo em que dizem que o mal do século é a depressão. Muitas pessoas, né, são acometidas dessa enfermidade em decorrência da vida sentimental. Como eu já falei aqui em um outro momento, quem domina o seu coração tem o controle da sua vida. Então, quando o inimigo usa alguma situação ou alguém para ali defraudar, enganar, iludir, ou mesmo uma relação de um matrimônio, ele procura fazer com que a pessoa sofra, a vida da pessoa paralisa. Mas o sangue de Jesus tem poder. E a Bíblia diz que aquele que está guardado debaixo da sombra do Senhor, debaixo das asas do Senhor, né, na sombra do Altíssimo, descansa, está livre do mal, praga nenhuma chega à casa, não chega à tenda. É por isso que o inimigo não quer que você ore pela sua vida sentimental, não quer que você procure se alinhar com Deus. E aqui, quando você se coloca a orar, passe a olhar para a sua casa, para a sua família, não como os seus olhos humanos vê hoje, mas como o Senhor te proporcionará no futuro. Olhe pelos olhos da fé, porque o Deus ao qual você está buscando é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é o Deus que faz. Nele há o sim e o amém. Do Senhor é o querer e o efetuar. Então, se nasce no seu coração o desejo de
ter uma família alinhada ao Senhor, alinhada aos propósitos do céu, de ter paz. Do Senhor é o desejo, do Senhor é o querer. Se o desejo está alinhado com Deus, e do Senhor é o efetuar, o Senhor é quem nos dá força para executar a obra, para fazer aquilo que precisa ser feito e ali tomarmos posse da vitória. Sendo o propósito segundo os princípios do Senhor, estando de acordo com a palavra do Senhor, Ele é fiel para dar a vitória. Deus é fiel para restituir o que foi roubado pelo inimigo. Deus é fiel para restituir aquilo que foi usurpado. Deus é fiel para trazer à existência aquilo que não existe. Deus é fiel para transformar. É fiel para restaurar. Lembrem que a Bíblia diz que a casa e a fazenda são herança dos pais, mas que do Senhor vem a mulher virtuosa. Então, a pessoa virtuosa que você quer ver no seu companheiro, futuro marido, ele virá do Senhor. Por isso você precisa empregar seu coração em Deus para buscar. A pessoa virtuosa que você quer ver na sua esposa virá do Senhor. A Bíblia também fala que Ele é o Deus que faz o solitário viver em família e que faz a mulher estéril ser alegre mãe de filhos. E a nós cabe buscar a esse Deus que é poderoso para fazer tudo infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, do que tudo que nós pensamos, do que tudo que nós sonhamos e esperamos. Oremos no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nesse momento eu entro na sua presença, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Te peço, Senhor, perdoe os nossos pecados, purifica nossos corações, porque somente aquele que tem coração puro verá o Senhor. Ah, Senhor, assim nós liberamos perdão nesse momento, para que as nossas orações cheguem até o trono da graça. Doce Espírito de Deus, filtra as nossas palavras, para que cheguem como incenso suave ao Deus Todo-Poderoso. Espírito do Senhor, nos ensine a orar, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E por isso, nesse momento, nós unimos a nossa fé para buscar o favor do Senhor para as nossas vidas, buscar do Senhor a mudança de história. Pai, nesse momento, há pessoas que estão orando comigo, com os seus corações ligados ao Senhor, vivendo dilemas terríveis. Há aqueles que estão escravizados pelo pecado, que em seus corações desejam a libertação, mas não conseguem sair da escravidão do mal. Pessoas que se veem na beira do abismo e que não têm forças para se retirar. E nessa hora nós nos valemos do poder e da autoridade do nome de Jesus para declarar a libertação do Senhor sobre a vida de pessoas que são alvo das nossas orações, declarar o resgate do Senhor, assim como o Senhor foi até aquela terra e passou pela tempestade em paz, porque no céu não há crise, aleluia. E ali deu vitória àquele gadareno, libertando e deixando naquele lugar um grande testemunho para a salvação de outras vidas. Assim também, meu Deus, no nome de Jesus, opere na vida dessas pessoas que são alvo das nossas orações. Pessoas que nesse momento são lembradas com amor, lembradas com preocupação. Visite, ó Deus, a mente, o coração, a alma, porque há poder no nome de Jesus.
Há poder, e a sua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós clamamos ao Deus que ouve. Senhor, nós não estamos buscando a pau, a gesso, a ouro, no formato de imagens, não. Nós buscamos ao Deus que é vivo, buscamos a paz do Senhor, e para ter a sua paz é preciso que o Senhor habite em nossos corações, habite em nossas mentes, habite no coração e na mente dessa pessoa. Pai, eu tenho ouvido falar que padrões de pensamentos e comportamentos mudam também fisicamente o cérebro. E se isso é verdade, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor transforma até a essência. Aleluia. A tua palavra diz que o Senhor destrói fortalezas do inferno construídas na mente. Por isso, meu Pai, visite agora cada uma dessas pessoas que são alvo das nossas orações. Visite agora cada uma dessas pessoas que estão orando comigo. E se porventura há alguma fortaleza das trevas construídas para impedir a ação do Senhor, construída para impedir o mover do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão, porque é o que diz a sua palavra e nós cremos. Caia por terra no nome de Jesus. Saia para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, saia para nunca mais voltar. Saia, vá para o inferno para nunca mais voltar, e louvado seja o nome do Senhor. Caia por terra toda a resistência maligna, os padrões de pensamentos malignos, a ideia maligna que se formou. Seja dissipada agora toda distorção no sangue de Jesus que tem poder. Em o nome de Jesus seja dissipada agora todo o domínio das trevas, porque há poder no nome de Jesus. E louvado seja o nome do Senhor. Encontra, meu Pai, cada mente, cada coração que é alvo das nossas orações nesse momento. E derrama a tua paz, ó Príncipe da paz, Jesus Cristo. Repreendido seja todo o mal, o sangue de Jesus tem poder, repreendido está todo o mal. Senhor, derrama a tua paz em nossas mentes, derrama a tua paz em nossos corações, derrama a tua paz, Senhor, nas mentes e corações dessas pessoas, alvo das nossas orações, pessoas que conforme a sua vontade prosseguirão conosco, sendo conosco uma só carne, vivendo em um só espírito, um só corpo. Por isso, meu Deus, vá ao encontro nessa hora e desarraiga, desaloja todo o poder das trevas, todo o domínio na mente, na alma. E louvado seja o nome do Senhor pela libertação e pela vitória que o Senhor já nos deu, porque o Senhor está ouvindo essa nossa oração. Aleluia. E nós te agradecemos, Pai. Derrama o teu espírito de mansidão para que todos nós tenhamos paz em nossos ambientes de convivência, trabalho, casa. Derrama paz sobre essa casa. Senhor, derrame paz sobre essa casa. Derrame paz, ó Deus, sobre essa casa. Derrame, ó Deus, o teu espírito de paz sobre essa casa. No lugar onde essa oração chega, haja a chegada do Senhor. Haja o mover do Senhor. Derrama as tuas águas, ó Deus, água viva, e purifica e limpa cada casa, pondo para fora todos os sentimentos, sentimento de ira, de ódio, de mágoas, purificando
e operando. Faça isso, porque só o Senhor tem poder de transformar. Só o Senhor tem poder de restaurar com dupla honra. Só o Senhor tem poder de construir na rocha a nossa vitória. E nós estamos aqui, Senhor, plantando mais uma semente, orando ao Senhor para que essas pessoas que são alvo das nossas orações, todos nós sejamos pessoas de paz e não de contenda, pessoas que evitam a contenda, pessoas tolerantes segundo a sua palavra, pessoas conhecidas pelo amor do Senhor em nós. E eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Não seja a minha voz a entrar nessa casa, nessa mente, nesse coração, mas seja a frequência do teu Espírito, ó Deus, movendo o sobrenatural. E ainda que os nossos olhos carnais não consigam ver, pelos olhos da fé, eu vejo a vitória que vem do Senhor. Vitória sobre as nossas vidas, vitória sobre a vida de cada um do que está verdadeiramente comprometido com o Senhor nesse propósito, verdadeiramente comprometido com o Senhor em ver a mudança, em ver o seu nome sendo louvado em suas vidas, em ver as pessoas te glorificarem por contemplar a sua transformação na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida da tua serva. O Senhor é perfeito e eu te adoro. Tu és o leão da tribo de Judá, tu és a raiz de Davi, tu és a estrela da manhã, ó Jesus Cristo. O Senhor é a nossa força, é o nosso escudo, é onde nos escondemos. O Senhor é a nossa torre forte. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada por atender a nossa oração. Obrigada pela sabedoria que o Senhor nos concede, por tudo, tudo. É isso que nós te pedimos, nós te agradecemos e nós te glorificamos, Senhor. Glória ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao doce Espírito de Deus, que graças a Deus já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória é nossa, em nome de Jesus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.